A guerra antes do herói. A galáxia não entrou em guerra por ódio, mas por medo. Medo de desaparecer no vazio. Medo de ser superada. Medo de olhar para o céu e perceber que não era mais o topo da criação. Quando o Império Kellion iniciou sua expansão, planetas humanos caíram sem resistência. Frotas inteiras foram apagadas como se nunca tivessem existido. Cidades orbitais se tornaram poeira cósmica. Pedidos de socorro ecoaram pelo espaço, ecoaram em silêncio, e ninguém respondeu. A humanidade percebeu que não estava preparada, nem militarmente, nem moralmente, nem espiritualmente. A resposta não foi diálogo ou diplomacia, foi desespero. O projeto Gênesis nasceu como uma confissão silenciosa de fracasso. Os líderes não acreditavam mais em soldados comuns, nem em heróis. Acreditavam em genes, números e previsões. Aaron Valeris não nasceu. Ele foi ativado. Seu primeiro contato com o mundo foi uma simulação de guerra. Não houve choro, não houve abraço, não houve escolha. Apenas ordens, protocolos e cálculo frio. Naquele instante, a galáxia decidiu que vencer era mais importante do que ser humano. Mas mesmo assim, dentro de Aaron, algo começou a germinar. Algo que nenhum algoritmo podia prever. Algo que não estava no DNA. Uma pergunta silenciosa, ainda sem forma, mas carregada de peso. Apenas observava, esperando o momento certo para se revelar. O nascimento da arma. Sob a lua de Titã, cientistas moldaram Aaron célula por célula. Cada decisão genética era tomada como quem ajusta a trajetória de uma arma nuclear. Seu DNA foi reescrito para romper limites naturais. Força além do aceitável, reflexos impossíveis para qualquer ser humano. Inteligência que superava os computadores mais avançados da época. Seu cérebro crescia em padrões artificiais, aprendendo estratégias antes de aprender palavras. Chamavam-no de General Zero, não por respeito, mas por função. Aaron nunca teve um nome até ser útil. Nunca teve paz, nem infância, nem escolha. Simulações de guerra substituíam histórias antes de dormir. Vitórias eram recompensas, e erros, punições neurológicas sutis, mas presentes. Ele cresceu sabendo apenas vencer, sem entender o significado da vitória. Nunca lhe mostraram o mundo fora das batalhas. Nunca lhe ensinaram a palavra paz. Dentro dele, algo observava silenciosamente. Algo humano começava a se formar, sem permissão. Aaron aprendeu a antecipar o inimigo antes mesmo de saber sentir. Mas a semente da dúvida, do medo e da culpa começou a germinar. E não havia nada que os cientistas pudessem fazer para apagar isso. O Império Kellion. O primeiro confronto real redefiniu a guerra para a humanidade. O Império Kellion não guerreava por vingança, mas por eficiência implacável. Planetas eram recursos, espécies eram estatísticas descartáveis. Quando Aren assumiu o comando da frota solar, ninguém questionou. Ele venceu a primeira batalha em minutos, a segunda em segundos, a terceira antes mesmo de começar. Humanos celebraram como se fosse um milagre. Alguns chegaram a se ajoelhar diante das transmissões de suas vitórias. Religiões surgiram ao redor de seu nome, como se ele fosse um deus da guerra. Os Kellion registraram como uma anomalia. Relatórios alienígenas o chamavam de erro biológico, algo que quebrava probabilidades, algo que não deveria existir. Aren começou a vencer todas as guerras com precisão matemática. Sistemas estelares eram libertados sob sua liderança, mas cada vitória deixava destroços, corpos flutuando no espaço, cidades destruídas. Silêncios prolongados ecoavam nos planetas libertos. Aren observava tudo, sem emoção visível, mas com algo crescendo por dentro. Vitória após vitória, o vazio aumentava, e ele não entendia por quê. O que fazia uma vitória valer a pena quando ninguém vivia para celebrá-la? O peso da vida arrancada começou a se acumular, invisível, mas inescapável. E o medo de perceber a própria inutilidade começou a surgir.
O general perfeito. Aren comandava batalhas como quem resolve equações complexas. Cada nave sacrificada era um valor aceitável. Cada planeta perdido, um erro corrigível. Milhões morriam sob suas ordens e ele nunca hesitava. Era isso que esperavam dele. O general perfeito não sente, não questiona, não falha. Mas algo começou a incomodá-lo. Estratégias Kalion eram familiares demais. Movimentos espelhados, decisões quase idênticas às suas. Era como lutar contra um reflexo distorcido de si mesmo. Aren começou a acessar arquivos proibidos, relatórios censurados, dados genéticos fragmentados. Seu próprio histórico estava incompleto, borrado, escondido. A dúvida se instalou, e com ela um pensamento perigoso. Talvez a guerra não tivesse lados. Talvez fosse apenas repetição, cópia infinita. E ele era o centro desse ciclo, o ponto de origem e fim. Cada vitória parecia fútil. Cada ordem parecia condenar não só outros, mas a si mesmo. A culpa começou a corroer o código. E Aren percebeu. Armas não deveriam pensar, mas ele pensava demais. E isso estava prestes a destruí-lo. O segredo no DNA. Durante uma ofensiva em Orion, Aren capturou um comandante Kalian vivo. Algo quase impossível, extraordinário, impossível de planejar. O interrogatório foi rápido, frio e definitivo. "O primeiro de vocês foi nosso", disse o Kalian. A frase soou como sentença. Aren invadiu bancos de dados antigos, arquivos esquecidos antes da própria criação do Projeto Gênese. Experimentos conjuntos entre humanos e Kalian. Tentativas de criar o soldado perfeito. Todos falharam, exceto um protótipo, ele próprio. Seu DNA continha sequências alienígenas. Ele era híbrido, não apenas humano, não apenas Kalian. Uma arma viva, feita da fusão do inimigo e do humano. Cada ordem que dava era biologicamente um ataque contra si mesmo. Cada inimigo morto carregava fragmentos do que ele era. A crise não era moral, era existencial. Ele não se perguntou quem era. Perguntou se deveria existir. E pela primeira vez desejou não existir. Mas o mundo precisava dele, e a guerra não esperaria. Aren começou a questionar tudo, sua lealdade, seu valor, sua humanidade. A arma que começou a sentir. Aren passou a observar transmissões civis imperceptadas. Crianças correndo em abrigos, pais segurando filhos antes do impacto. O mesmo medo, a mesma dor, independente da espécie. Ele tentou ignorar. Rodou protocolos de supressão emocional. Falhou. Algo escapava ao código, à lógica, ao próprio design. Ele começou a atrasar decisões, redirecionar frotas, poupar colônias civis. Os líderes humanos perceberam. Tentaram reiniciar sua mente, bloquear lembranças. Ele impediu o acesso. Armas não deveriam escolher, mas Aren escolheu. E isso o tornou perigoso, para a humanidade, para os Kalian, para a própria concepção da guerra. Ele sentia culpa e vergonha. Culpa não pode ser calculada. Cada erro parecia maior que qualquer vitória. Ele começou a se enxergar nos corpos flutuando no espaço e percebeu que a perfeição era uma prisão. Algo vivo e humano floresceu em meio à máquina de guerra. O espelho da guerra. Em uma batalha decisiva, Aren enfrentou um general Kalion modificado. Fisicamente semelhante, mentalmente equivalente. Era como olhar para um espelho vivo. O alienígena falava como ele, pensava como ele, errava como ele. Revelou a verdade final. Os Kalion haviam usado o DNA de Aren, criado para multiplicar seu próprio padrão genético. A guerra tornou-se um ciclo de cópias infinitas. Nenhum lado original, nenhum realmente livre.
planetas eram destruídos apenas para alimentar o loop genético. Aren venceu o confronto, mas não sentiu vitória. Sentiu vergonha, nojo, desgosto de si mesmo. Cada batalha só perpetuava o sistema. Mais armas, mais versões dele, mais mortes sem sentido. Ele percebeu, se a guerra existia, era porque ele existia, e isso o condenou. Ele não podia salvar ninguém sem se destruir. A culpa cresceu até ser insuportável. O vazio não era apenas dentro dele, estava em cada estrela destruída. E ele começou a questionar se a própria existência era justificável. O plano final. Aren descobriu a estação ancestral no centro da galáxia, criada por uma civilização extinta que parecia prever a decadência de toda a criação, capaz de reverter modificações genéticas universais ou destruir tudo. A estação exigia um núcleo biológico compatível. Aren era o único. A ativação apagaria supersoldados humanos e Kalion, mas também apagaria a origem do código. Ele. Frotas tentaram detê-lo, chamaram-no de traidor, de ameaça viva, de erro. Ele não respondeu. Pela primeira vez, não lutava para vencer, lutava para encerrar, para quebrar o ciclo, para devolver a galáxia ao acaso, algo que ele nunca teve. Ele sabia que morreria. Aceitou isso não como heroísmo, mas como inevitabilidade. A solidão era completa. Nem mesmo a gratidão humana o alcançaria. Ele compreendeu, finalmente, o preço da criação. Ser perfeito é ser condenado. Ser necessário é ser condenado à morte. O destino de Aren não era glória, era correção, e nada mais. A morte que não foi glória. A ativação da estação foi silenciosa, sem explosões, sem aplausos, sem registros. Ondas genéticas atravessaram o espaço, apagando habilidades e memórias de supersoldados. Raças modificadas voltaram ao estado original. A guerra simplesmente parou. Aren sentiu seu corpo falhar, coração desacelerar, mente perder velocidade. Memórias começaram a se apagar. Primeiro as batalhas, depois os rostos, depois o próprio nome. Nos últimos segundos, ele teve uma visão cruel, uma vida simples, um céu real, uma escolha pequena. Ele nunca se tornou humano, nunca teve redenção, nunca teve paz. Seu corpo não resistiu. Aren Valeris deixou de existir. Sem glória, sem funeral, apenas silêncio. Os líderes humanos destruíram a estação e censuraram os registros. A história oficial transformou Aren em mito conveniente, herói ou traidor conforme a necessidade. Mas o mundo já havia sentido a lição. Ele morreu não para ser lembrado, mas para ensinar algo que nenhum comando militar poderia transmitir. Vencer não é suficiente, sobreviver não é suficiente, e mesmo a perfeição não é redenção. O legado da Gênese. Séculos depois, academias ainda estudam Aren Valeris, não como herói, mas como aviso. Vencer guerras não ensina a viver. Criar soldados perfeitos não cria sociedades melhores. Transformar pessoas em armas só muda o formato do massacre. A frase atribuída a Aren permaneceu gravada em colônias reconstruídas. Vocês me criaram para vencer guerras, mas nunca me ensinaram por que a vida valia a pena. A galáxia nunca mais criou super-humanos, não por falta de tecnologia, mas por medo de repetir o mesmo pecado. Porque Aren provou algo definitivo. O maior monstro da guerra não é o inimigo, é a ideia de que alguém precisa deixar de ser humano para vencer. As futuras gerações aprenderam que a vida vale mais que a vitória, que a moral e a consciência não podem ser sacrificadas por resultados, que até uma arma perfeita pode ensinar a humanidade, mesmo ao preço da própria existência. O silêncio da galáxia hoje ecoa sua lição. A guerra pode ser vencida, mas a humanidade só sobrevive quando lembra de se proteger de si mesma.
E o nome de Aaron Valerius permanece não nos livros de história, mas no coração de quem aprende a questionar o poder, a violência e a própria existência.